Fala galera, meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês quanto rende R$ 1.000 investidos no fundo imobiliário HGLG11, um fundo imobiliário de logística muito grande e muito popular aqui entre os investidores brasileiros. Então, para saber quanto rende, quanto rendeu na verdade R$ 1.000 investidos nesse fundo em questão, para você ter uma noção da sua rentabilidade que você pode obter, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, antes de falar quanto rende necessariamente, a gente tem que entender alguns dados importantes para o cálculo. Aqui no caso, eu estou no site Fundex Explorer com o fundo HGLG11 para trazer algumas informações para vocês. A primeira informação é que o fundo hoje está custando R$ 162,40. Esse é o valor que ele vale hoje, que ele está sendo negociado hoje. E o último rendimento que ele pagou foi de R$ 2,20. Então é um rendimento muito bom. É claro que nesse último mês ele pagou rendimentos dobrados, então ele está com uma rentabilidade maior, um pouco distorcida aqui no caso. Mas de forma geral ele paga um rendimento muito bom sim. E esse rendimento do último mês representa mais ou menos 1,34% de rendimento mensal. Lembrando que esse rendimento foi dobrado no último mês, então ele está com uma rentabilidade um pouco acima do normal. E além disso, esse fundo é um dos maiores da nossa bolsa de valores, porque ele tem aproximadamente 3,5 bilhões de patrimônio líquido. Ou seja, ele tem 3,5 bilhões de reais investidos em imóveis que geram renda para o fundo imobiliário e, consequentemente, para você. Além disso, descendo aqui mais um pouco, a gente tem algumas informações sobre o fundo, questão de taxas, segmento, informações gerais sobre o fundo. Aqui a gente também tem os dividendos dele ao longo do tempo, como a gente pode ver ali, tem uns momentos de pico muito altos, que foi o caso do último mês, que ele pagou rendimento dobrado. Também tem o dividend yield ao longo do tempo. E o mais interessante aqui, uma simulação do HGLG11, do investimento nesse fundo, comparado com a poupança. Então, como a gente pode ver aqui, o rendimento foi superior à poupança no período de um ano, levando em consideração essa simulação que eles fizeram aqui no site. E por fim, a gente tem aqui os imóveis que esse fundo tem em carteira. Aqui no caso ele tem 17 ativos diferentes, 17 imóveis logísticos espalhados por 5 estados diferentes. Então ele tem participação em todos esses imóveis, recebe rendimentos de todos esses imóveis todos os meses. Bom, agora partindo para os cálculos. Aqui no caso eu estou considerando o valor dele no dia 10/1 de 2023, comparado com o dia 10/1 de 2022. Então eu estou levando em consideração apenas um ano de investimento nesse fundo. E como eu falei, hoje eu vou falar quanto rende R$ 1.000 investidos no HGLG11. E com R$ 1.000 você conseguiria comprar 6 cotas desse fundo imobiliário lá em 10/1 de 2022. O que dá ali quase R$ 1.000, já que não dá para comprar frações de fundos imobiliários aqui no Brasil. Você só consegue comprar uma cota, que é o mínimo. Então não tem como comprar exatamente 1.000, mas é um valor próximo disso. E infelizmente no último ano, as cotas de HGLG11 se desvalorizaram um pouco por conta do aumento da taxa de juros no período. Então, por conta da taxa de juros, o valor, a cota dos fundos imobiliários tende a se desvalorizar, e foi exatamente o que aconteceu com HGLG11. Ele teve uma desvalorização de aproximadamente 4% no período de um ano. Então, se você for fazer as contas, você vai ver que R$ 1.000 teriam virado R$ 960 aproximadamente. Ou seja, você teve uma desvalorização no período. Mas acredite, isso não é tão preocupante assim. Isso porque nos últimos 12 meses o HGLG11 pagou R$ 16,50 de rendimentos por cota, o que dá mais ou menos 10% de dividend yield ao ano. Ou seja, tem uma rentabilidade muito boa esse fundo em questão. Considerando que a gente tem 6 cotas desse fundo investindo R$ 1.000, a gente teria uma rentabilidade, um rendimento de R$ 99 no ano, nos últimos 12 meses. Ou seja, ao final do período, você não teria R$ 960 por causa da desvalorização. Você teria 960 mais esses R$ 99, que daria um total final de R$ 1.059, juntando a valorização, no caso desvalorização, com os rendimentos que você obteve. O que, convertendo para uma rentabilidade, geraria em torno de 5,9% ao ano de rentabilidade, juntando essas duas coisas, valorização barra desvalorização e dividendos, rendimentos do fundo. E eu sei que pode parecer uma rentabilidade baixa se você comparar com ações, por exemplo, como eu já fiz em outros vídeos. Mas você tem que parar para pensar que os fundos imobiliários sofreram muito com o aumento da taxa de juros.
e o aumento da taxa de juros influencia diretamente no preço da cota do fundo imobiliário. Então, pensando numa perspectiva onde você considera esses juros altos que a gente está tendo hoje, é claro que essa rentabilidade foi afetada. Mas no futuro, esse fundo pode vir a se valorizar caso a taxa de juros diminua ao longo do tempo, que é o que está previsto aí para os próximos anos, se tudo der certo.